Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso programa Desencontro Marcado. Eu sou a Aline. Eu sou a Isabela. E estamos muito felizes porque esse projeto, que nasceu de uma forma muito despretensiosa, tem se mantido e agora, para o ano de 2024, a gente propõe, então, uma nova temporada, novos convidados, novas conversas. Espero que vocês curtam, comentem e compartilhem. Sim, muito bom estar de volta, né? Bom, hoje estamos com uma convidada super especial, Rosânia de Freitas. Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Rosânia é psicanalista, né? Ela é membro da Escola Lacaniana de Vitória. Ela é idealizadora do projeto Menopausa do Divã, super interessante, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Mãe do Arthur e do Caio e várias outras coisas mais que essa mulher faz, né? E hoje a gente vai conversar, vai ser super legal, né? Isso, Rosânia, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer. Para começar, a gente queria saber um pouco da sua trajetória, do seu atravessamento por esse tema, né? O tema da menopausa, desses calores, desses amores da mulher. Como que isso chega para você? Então, eu sou psicanalista, né? A gente diz que é uma formação permanente. Eu já tenho uma experiência no consultório de mais de 20 anos. Eu me divido entre aqui, Vitória, em São Paulo, nos trabalhos clínicos. E, na verdade, a idealização desse projeto surgiu no final do ano passado. É um tema que já me acompanhou, assim, me atravessou já há um tempo, na graduação, e trabalhávamos com as mulheres da Casa 5, do Hospital das Clínicas do Hospital Universitário, acompanhando as salas de espera, as mulheres que ficavam aguardando a consulta ginecológica. E esse projeto me fez estudar muitas questões a respeito do feminino, da sexualidade feminina. Então, isso caminhou. E aí eu digo que foi, por isso eu achei muito legal essa história. E mãe do Arthur e do Caio. Porque tão logo eu defendi a minha dissertação de mestrado, que era assim, quais eram os recursos sublimatórios encontrados por essas mulheres nessa fase da vida, que a gente chama que é a fase do climatério. É um período que pode durar 10 anos. Então, ele compreende a perimenopausa, a menopausa que, de fato, o marco é a última menstruação. A gente só pode dizer isso 12 meses depois, então é no a posteriori. E a pós-menopausa. Então, esse é um período do desenvolvimento da sexualidade feminina que pode trazer muitas questões psíquicas, além daquelas que são óbvias, que são as questões hormonais e as consequências disso no corpo dessa mulher. E lá, na época, eu fiz a defesa, 5 dias depois o Arthur nasceu, logo depois eu tive outro filho. Trabalhei as coisas da sexualidade feminina, da feminilidade, inclusive oferecendo leitura dentro da escola lacaniana. E agora, em 2023, eu falei assim, gente, olhar aqui para trás, tem umas coisas aqui que eu acho que dá para dar uma outra volta em torno disso. Até porque eu me vi às voltas com a questão da menopausa, né? As questões do climatério. E aí achei que era uma boa oportunidade de resgatar algo que sempre me atravessou, que, na verdade, é a questão do feminino do ponto de vista da psicanálise, e as questões clínicas que se presentificam nessa fase, os fenômenos que aparecem nessa fase, que alguns tendem a ser até bastante específicos desse contexto. E uma das coisas clínicas que eu observo é assim, a possibilidade de invenção para uma mulher nessa fase da vida dela. Né? E aí eu volto ao tema que foi lá do meu mestrado, que era a questão da literatura, né? Da escrita feminina. Então, é um pouco por esse caminho, costurado dessa forma, que surge o projeto, que é transformar isso num programa de conteúdo, né? Que me bota para estudar bastante a temática. E dentro desse projeto é convidar vários profissionais que possam falar do seu ponto de vista, do seu campo de saber a respeito dessa temática. Então, eu até já disse isso numa outra ocasião, é convidar um ginecologista, né, convidar um psiquiatra, um cardiologista. Eu digo, como a saúde, ela sempre inclui a questão da prevenção, a saúde financeira também, então tem um educador financeiro. E eu até brinquei, assim, nesse programa que eu subo para o YouTube e agora inaugurando também no Spotify, eu digo, alguns homens também são convidados, não são só as mulheres que são convidadas a dizer,
desse período, mas alguns homens também. E aí eu achei que era importante convidá-lo, alguém assim. Então, esse é o projeto Menopausa no Divã, colocar ela ali, o divã que é um símbolo assim da psicanálise, e imediatamente a gente associa, né, ao nome do Freud e do Lacan. E o que a menopausa, quando está ali no divã, pode nos ensinar acerca dessa etapa da vida de uma mulher, essa transição da fase reprodutiva para a não reprodutiva, e que questões que aparecem, mas que possibilidades que aparecem também. Então, assim, resumindo, essa é a ideia, né, do projeto. Vamos colocar os links aí para vocês verem, hein? Sim, e esse projeto o pessoal encontra no Spotify, Instagram. Eu comecei a fazer esse trabalho de produção de conteúdo, enfim, no meu Instagram, que é a Rosânia de Freitas, né? Tá lá uma conta que eu digo, isso aqui não é uma conta comercial, é uma conta pessoal, mas para as pessoas que se interessam pelo tema. Ótimo. E aí achei bacana subir os vídeos, né, os videocasts, assim, para um lugar que ele pudesse ficar hospedado e as pessoas, quando quisessem, pudessem acompanhar. Então, eu subi isso para o canal do YouTube, que é o Menopausa no Divã. Então e já no Spotify criado. também tem esse nome, né? Perfeito. A gente conversou anteriormente e você estava trazendo para a gente uma ideia de repente, 3 tempos da sexualidade feminina. Explica um pouquinho para a gente por que na sua percepção pode haver uma separação aí, uma organização em 3 tempos. Então, quando a gente trocou uma ideia, né, sobre a possibilidade de eu vir, conversar um pouco com vocês, eu até brinquei, a gente podia dar um nome assim, Amores e Calores, nas mulheres na menopausa. Porque eu acho que uma coisa muito interessante são os calores, eles são até muito caricatos nessa fase, né, da vida da mulher. E aí depois eu fui falando que por que eu entendia que em termos psíquicos é como se fosse um terceiro tempo, de 3 tempos na sexualidade, na vida sexual de uma mulher, né? No desenvolvimento de uma mulher. E aí eu vou trazer um pouquinho alguns conceitos da psicanálise, mas tentar fazer isso de uma forma que seja assim, bastante acessível. Que eu entendo, assim? Eu entendo que na constituição psíquica, uma primeira marcação estrutural é o Édipo, né? Então, isso nos organiza numa estrutura, faz ali algumas marcações e a gente segue no período de latência, vamos dizer assim. Isso é revivido na adolescência. Então, eu chamo esse primeiro tempo da adolescência, né? É uma hipótese de trabalho que eu tenho estudado e tentado sustentar isso. Como se fosse uma primeira possibilidade de revisitar o Édipo. Né? E aí a gente também tem uma questão hormonal fortíssima, que é onde os hormônios femininos começam, né, a produzir efeitos no corpo de uma menina, né? Acontece a menarca, que é aquilo que a gente chama a primeira menstruação, e é como se a natureza estivesse nos preparando para a nossa fase reprodutiva. E isso tem efeitos subjetivos, né? Porque a gente não é mulher só do ponto de vista, vamos dizer assim, anatômico, fisiológico. Também há uma questão de você poder subjetivar essa posição, uma posição feminina. Isso eu chamo de um primeiro tempo da sexualidade feminina que pode reviver as questões edipianas. E aí eu considero um segundo tempo a maternidade, para aquelas que escolhem passar por esse caminho. A gente sabe que hoje, né, é uma escolha essa história da maternidade, assim, né, na maior parte das situações. Eu não estou tratando das exceções. Ali, de novo, há toda uma questão hormonal envolvida, uma transformação corporal num tempo muito curto e a chegada de um filho. Isso faz com que essa mulher revisite algumas questões da sua adolescência, mas que tem um rebatimento lá ainda do seu Édipo, né? Então, esse é o segundo tempo. E um terceiro tempo, que eu acho que é interessante, é essa fase do climatério, né? A menopausa é a última menstruação de uma mulher e ela quase que coloca fim mesmo nessa fase reprodutiva que a gente, desde a adolescência, foi experimentando. De novo, a questão hormonal é forte, de novo, as questões no corpo aparecem, né? Sim. E há, de novo, uma possibilidade de subjetivação
de algumas possibilidades psíquicas ali. Então, eu digo que é um terceiro tempo para você revisitar a questão edipiana. Né? Então, eu chamo de 3 momentos na sexualidade de uma mulher. E o que eu acho que é interessante, porque hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior. Sim. Muito maior do que a gente tinha há 60, 70 anos atrás. Então, a menopausa, ela quase que está no meio do caminho. Antigamente, parecia que era o final da linha. Então, chegou aqui, tanto que muitos artigos e tal, quase que faziam uma aproximação equivocada entre menopausa e velhice. Sim. E não é. Você tem aí depois pelo menos 2 décadas que separam o evento da menopausa até a sua entrada efetivamente numa terceira idade. E não se fala muito dos aspectos psíquicos da mulher nessa fase. E aí, normalmente, nessa fase é onde as mulheres estão mais produtivas. Ainda que do ponto de vista da reprodução humana, ela não esteja mais hormonalmente tão apta a isso, né? Então, assim, é um ponto interessante, porque durante muito tempo a gente teve uma total invisibilidade, muitos tabus, muitos preconceitos, muitos julgamentos para a mulher nessa fase. E que, às vezes, profissionalmente, ela está numa fase ótima, colhendo os frutos, às vezes, de uma trajetória já trilhada. É o momento, se ela teve filhos, os filhos estão se encaminhando, muitas vezes. E isso independente, eu acho, que do segmento social, né? A gente pode pensar numa mulher de classe média, os filhos normalmente estão estudando, se encaminhando para uma faculdade, mas para muitas mulheres de outra classe social, os filhos já estão saindo de casa, estão trabalhando. Ou seja, é um momento onde essas funções maternas, você está mais liberada. E aí eu fiquei pensando assim, como é que são os amores nessa fase? Porque esse é o tema do nosso encontro de hoje, né? E aí, brincando um pouco com o nome, assim, nesse momento, há muito desencontro amoroso. É impressionante como esses fenômenos aparecem no consultório. Há muito desencontro amoroso. Às vezes, os casais que estão juntos, né? E aí eu falo, os casais, não só o nosso... vamos dizer assim, os casais heterossexuais, mas os homossexuais também, né? As mulheres que estão em união homoafetiva, enfim. Geralmente, é um período que traz muitas consequências para a vida amorosa, para a vida erótica, né? A depender de como essa mulher lida com essas questões da passagem do tempo no corpo, da queda dos hormônios, né? Então, assim, é um período de muito desencontro. Não por acaso, às vezes... são situações onde as mulheres já chegaram num certo patamar, onde elas já assim... Os casamentos, às vezes, de longa data, muito desgastados, começam a trazer questões. Muitas mulheres se divorciam nessa fase e começam assim, né? A gente brinca, opa, vou entrar na pista de novo, como é que é isso? E muito desencontro, de não encontrarem, às vezes, homens compatíveis. Uma queixa muito frequente é que os homens, às vezes, da mesma faixa etária, estão interessados em mulheres mais jovens, né? Mas muitas dessas queixas vêm também atravessadas por conta da forma como essa mulher vai subjetivando esse momento da vida dela. E que é um momento que, se você começa a escutar, e a análise ajuda muito, muito, muito. Ela, na verdade, não só ajuda, ela muda, às vezes, uma perspectiva. É que justo nesse momento você pode fazer outros encaminhamentos para a vida. Sim. Mas para que isso seja possível, alguns lutos são necessários. Muitos. Né? Muitos lutos são necessários, assim. E às vezes para algumas mulheres fica mais difícil. Então, por exemplo, se uma mulher sempre se sustentou muito numa posição que a gente em psicanálise chama de uma posição fálica, seja em relação aos filhos, seja em relação a uma beleza física, a um padrão, né, de físico, às vezes isso traz dificuldades, porque com a queda dos hormônios o corpo se transforma. Né? Às vezes, assim, a coisa de não menstruar mais também traz um certo susto, uma coisa assim. E muitas se enxergam meio pendurando a chuteira. E não tem mais aquelas insígnias fálicas que até então a sustentavam. E aí eu falo, é justamente nesse período que você pode dispensar
abrir mão, estar mais tranquila com isso e poder ir para como diz o Lacan, para além desse falo, que se abre uma possibilidade de construção do feminino, né? E embora não se tenha mais a capacidade reprodutiva, talvez o corpo já não seja aquele corpo idealizado para a sedução, uma mulher não se resume a isso. O que é uma mulher, o que é a singularidade de cada mulher, o que ela pode construir para o lugar dela, não se resume a isso. Mas para você se dar conta, é preciso fazer justamente esse luto. E em psicanálise a gente chama o luto dessas perdas edipianas. Né? Eu estava aqui pensando enquanto você estava falando, como que nessa fase, muitas vezes a mulher, ela também, quando você diz, né, desse momento em que o corpo muda, que muitas vezes o processo também de maturação e de envelhecimento, ele vai aos poucos chegando. E a gente sabe que na nossa sociedade, mulheres mais velhas, elas sofrem um determinado preconceito e eu ousaria dizer que podem até ser temidas em alguns ambientes, principalmente por alguns ambientes masculinos, né? E aí a gente vê uma busca também por uma tentativa de manter o que a gente poderia chamar de juventude ou de aparência jovem, né? Não é tão comum a gente ver mulheres mais maduras aparecendo em propagandas, né, como modelos. Há quase que uma tentativa aí de silenciar essas mulheres e de encaminhá-las muito para um lugar talvez mais conhecido, né, social, talvez mais apagado, talvez mais passivo. Como que você enxerga essa história? Como que isso aparece no seu consultório? Então, eu acho que a gente pode avaliar isso. Eu, por exemplo, sou casada com um publicitário, né? E a gente vê isso muito nas campanhas publicitárias. Parece que, para pegar esse gancho com você, parece que o mercado se deu conta há muito pouco tempo que justamente são essas mulheres 40 mais, 45 mais, né? Que têm um poder aquisitivo maior, mas elas não têm representatividade. Sim. Elas não são enxergadas. E eu estava fazendo uma entrevista com a Darcy, lá da Casa Estúdio, em São Paulo. Ela falou, até para comprar roupa, às vezes, é difícil. Porque a doutora Mayumi, que é a ginecologista que eu convidei também para uma... Ela falou, às vezes a queda hormonal muda, o corpo muda. Mesmo que você não tenha um ganho considerável de peso, às vezes seu corpo muda. E você vai, às vezes, nas lojas e não tem uma roupa adequada. Ou você fica, de uma forma caricata, vestida de mocinha, aquele negócio que... Sim. Ou você, precocemente, já está vestindo umas roupas de uma senhora, que também não é... Não é o lugar. Não. Então, assim, tem ainda essa invisibilidade, Aline, e em relação a, por exemplo, a questão do consumo, de não se ver também nas propagandas com representatividade. Isso tudo dificulta esse processo de ressignificação dessa nova fase da vida. Porque parece que chegou ali, então já está velha, já está... Sabe? E é quando, muitas vezes, as mulheres estão no auge. Sim. No auge, assim. Em termos de fenômenos clínicos que você perguntou, eu acho que é sempre muito bem-vindo a gente fazer bom uso dos recursos do nosso próprio tempo. Então, se você pode cuidar bem da sua pele, se você pode cuidar bem de uma suplementação, se cuidar, né? Fazer exercício físico, fazer coisas adequadas, assim, importantes. Por que não usufruir disso? Né? E quando você também não faz uso de nada disso, há que se questionar, por que não? Mas eu acho que você chamou a atenção para um aspecto do excesso. Então, às vezes, algumas mulheres vão entrando nessa fase e às vezes não se dão conta, porque são fenômenos inconscientes, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com a psicanálise, né? Quase com um apagamento, uma negação desse processo que se passa. Então, assim, às vezes chega a bizarrices, né? De ficar completamente inadequada, fora de contexto e não se perceber. De quase que se vestir de mocinha, querer competir, às vezes, com as filhas que estão, muitas vezes, no auge da juventude, entrando na juventude, sabe? Algumas competições, eu chamo de rivalidades femininas, e que fala, na verdade, de um sofrimento que não está tendo outra forma de se expressar, senão por essa. Sim. Então, às vezes, intervenções cirúrgicas muito complicadas, muitas vezes se colocando em risco,
Então, a gente está falando de casos extremos, né? Mas disso que você falou, de uma negação, porque entende que esse período é quase que equivalente à velhice, né? Então, isso acontece. Ou de umas que precocemente se transvestem, vamos dizer assim, de senhoras. Né? Quase que vão fazer tricô e esperar os netos. Sim. Então, a gente tem esses extremos de uma negação, né? E puxa para um extremo, ou até com uma antecipação para a velhice. Então, são fenômenos que aparecem. Né? Eu achei interessante essa ideia de que esse terceiro tempo ele tem alguma coisa, né, de uma questão edipiana, porque me parece assim, é uma esperança, é um período para ser trabalhado mesmo, né? E às vezes esses caminhos que não estão tão abertos, né, por falta de uma visibilidade desse período, eu acho isso muito curioso, porque são 20 anos assim, né, de diferença entre né, do início de um ciclo aí, de uma questão da menopausa, né, do climatério, até uma velhice. E que essas mulheres, às vezes, ficam perdidas num limbo, assim, sem muita saída. E eu acho curioso porque essas mulheres têm um papel tão fundamental, assim, no ciclo da família, social, de locais de trabalho, e cada vez mais, né, isso é ótimo, mas os efeitos que isso pode ter para esse entorno também, porque é isso, essas mulheres que às vezes não têm tanta luz de caminhos possíveis para um limbo, não é um limbo de um mês, um ano, é um limbo grande, né? Sem muito recurso de saída para isso. E ficam esses efeitos mesmo. Eu acho que isso, assim, às vezes uma negação, né? Às vezes abre um quadro depressivo, às vezes saídas muito duras, né? De dificuldade de lidar com esses lutos e os efeitos que isso tem para às vezes, isso, assim, uma relação com as filhas, uma relação conjugal, uma relação com ela mesma, né? Eu acho que você está chamando a atenção, assim, que saídas são possíveis para as mulheres nessa fase? Sim. E que você citou, né? Às vezes em relação aos filhos, ao companheiro, mas não só, no mercado de trabalho também, Sim. sabe, Isabela? Traz questões para o mercado de trabalho que são importantes, que são mulheres que estão em plena capacidade laboral, né? E que muitas vezes são vítimas de etarismo e tal. É isso que eu digo, assim. Então, quais são as saídas possíveis? Se você ancora o seu lugar no mundo em cima da beleza, em cima da juventude, que são ideais da nossa época, é sentar e chorar, né? Sim. Ou sacode a poeira e vamos ver o que a nossa geração, e eu, né, me encaixo nessa geração, o que a nossa geração tem a dizer? Que tipo de saídas a gente pode inventar para a gente nessa fase? Como é que é abrir um pouco mão dessas insígnias fálicas e construir um outro lugar de fala com características mais femininas, né? Não entrar numa coisa que eu acho que é muito complexa e às vezes isso traz também aspectos da histeria, né? De uma rivalidade com o masculino gigante, né? Quase que se tornam inimigos. E eu acho que quando você tem a oportunidade de trabalhar essa fase, porque é uma abertura importante do ponto de vista psíquico, é um momento propício para invenções, você tem ali uma libido disponível para fazer novos investimentos, para além dos que você fez até então. Então, eu acho assim, você pode encontrar ali saídas, inclusive funcionando como representatividade para outras mulheres. Exato. Sim. Né? Eu acho que isso importa bastante. Sim. Então, vou falar um pouco do trabalho que eu fiz no mestrado, que era assim, trabalhar a poesia da Adélia Prado, que foi uma mulher que hoje ela é assim, é indiscutível o lugar dela na cena literária brasileira, mas ela teve justamente o início do trabalho dela como poeta aos 42 anos de idade, lá na década de 70. Ou seja, justamente uma mulher nessa fase. Né? Hoje a gente já tem algumas atrizes, apresentadoras que estão no Instagram, então eu estou dizendo isso porque isso é de conhecimento, é de fácil acesso, né, para o público de uma forma geral que pode estar escutando a gente, assistindo a gente, mas que vão tentando falar desse momento, das características desse momento, alertando para as dificuldades, mas também para as apostas que são possíveis de serem feitas. Né? Então, assim,
é possível, a despeito dos calores, você poder encontrar também seus amores, sabe? E dizer, mas é difícil, não sei o quê. Gente, em qual fase da nossa fácil. vida que as coisas são fáceis? Exatamente. Quando a gente pensa na adolescência, oxe, minha Nossa Senhora, é uma questão que eu vou te contar, né? É buscando o seu lugar no mundo, lidando com umas transformações corporais. A gente sabe, a gente que está na clínica e trabalha com adolescentes sabe disso. E ainda puxando para o lado da questão da mulher, oh meu Deus, quem acompanha uma gestante ou quem acabou de ter um bebê sabe quantas transformações no corpo, na cabeça, vamos dizer assim, acontecem. Por que silenciar isso no período climatério? Não é? Por quê? Porque também é um outro tempo de construção e, às vezes, ressignificar. Há mulheres que chegam nessa fase da vida, opa, missão cumprida aqui, o que eu quero fazer agora? E isso eu posso dizer, assim, nesse miudinho da vida, nesse cotidiano, nas coisas mais prosaicas, assim, de querer fazer coisas para ela, de reinventar. Eu assisti a entrevista da Fernanda Torres no Roda Viva. Sim. E teve uma hora que ela falando dela Ela e é do fantástica. marido. Ela falou, parece que a gente virou adolescente de novo. Os filhos saíram de casa e a casa está vazia. A gente se pegou fazendo coisas que a gente fazia na lua de mel, no início do casamento, né? Sim. Assim, somos nós dois aqui e poder um olhar para o outro. Eu acho bonito, porque eu estou dando um exemplo de uma relação de casamento, de longo prazo, uma relação sólida, que muitas vezes sofre os desgastes do tempo. E que, de repente, você pode ali fazer um reencontro com seu parceiro amoroso. Até porque esses parceiros não são os mesmos da adolescência. E eu digo assim, Então, a gente faz muitos recasamentos ao Exato, longo de um casamento exato. estável, longo, uma relação sólida. E Exato. poder se reencontrar nesse outro momento. E eu achei o máximo ela dizendo isso, porque é um pouco isso, assim, né? E assim, eu e meu marido, às vezes, a gente é muito animado para as coisas e tal. Aí a gente, às vezes, sai lá em São Paulo para umas coisas e fala assim, olha lá, os meninos tudo dormindo. Os nossos filhos, adolescentes, jovens. E nós aqui, os tiozinhos, como a gente brinca em São Paulo, estamos aqui, estamos curtindo. Então, assim, você tem, assim, uma leveza de uma desobrigação daquelas tarefas maternas e domésticas e... Enfim, você alcança um outro patamar. Eu tenho curtido muito algumas coisas que eu acompanho de... A gente pensa que intercâmbio, por exemplo, para aprender uma língua estrangeira é coisa só de quem vai fazer high school. Né? A gente tem intercâmbio para os 50 a mais. Sim. Olha que interessante. 50 a mais ainda não é terceira idade, porque tem da terceira idade também. Assim. Programas de viagens, eu acho muito legal. Assim, quem começa a viajar, às vezes está com um aporte financeiro, uma situação financeira melhor, começa a viajar, conhecer outros lugares, fazer um curso de línguas. São tantas coisas, gente, assim... E eu tenho sempre um carinho muito grande, porque assim, para tentar dizer isso para o público mais amplo possível. Porque senão fica parecendo que são coisas possíveis só para quem tem algum acesso a uma condição financeira melhor. Mas eu vejo tanta gente fazendo, às vezes, trabalhos dentro da comunidade religiosa. Sim. Né? Começa uma faculdade nova, alguma coisa assim. Então, assim, mas isso que depende de recursos financeiros. Sim, mas eu vejo, eu comecei a trabalhar ali no bazar da Igreja Santa Rita, acompanhar um grupo ali, não sei o quê. Começa a ter uma energia para fazer outras coisas sociais. Então, o que eu estou dizendo, assim, é que isso é possível para todas. Do ponto de vista, assim, da energia, isso é possível para todos. Mas acontece que muitos são os obstáculos por conta dessas dificuldades de entender que esse é um momento diferente da vida, precisa acontecer algumas elaborações, né? E que você vai poder se sustentar para além daquelas coisas que você se sustentou até então. Como esse processo é difícil, hein? Isso você acabou de dizer, se sustentar para além daquilo que estava te sustentando. Até então, Que desafiador. Eu acho, então, eu não sei se eu acho difícil. Eu acho complexo e eu acho desafiador e eu acho bonito de ver, porque é muito rico. Sim. É rico ver isso em processo, sabe? E quando você recebe, às vezes, no consultório, alguém que está muito embolado com isso e às vezes nem sabe que é por isso, elaborando esses lutos todos,
E aquela energia que estava ali investida, às vezes, num sintoma, quando aquilo aquela energia vai sendo liberada, vou dizer assim, de uma forma mais simples, e aquilo vai podendo ser encaminhado e reinvestido em outros lugares. É bonito ver. Sim. Eu acho que o adoecimento é que eu acho difícil. Assim. Isso que a Aline falou, eu fiquei bem tomada com isso, porque Me conta. eu tenho mais acesso principalmente por conta do consultório, ao lugar das filhas, né? Então, é o que a gente acaba escutando mais isso, né? E tem alguma coisa mesmo e acho que é uma questão para além, assim, né? Dessa questão da relação com a mãe, mas tem um lugar, talvez, dessa mulher meio malvada, meio maléfica, assim. Tem as questões, né, que são mais profundas em relação a isso, mas eu acho que tem a ver um pouco com essa questão, assim, um enrijecer de saídas mesmo para essa época. Porque às vezes é isso, a mulher está com dificuldade para enfrentar uma questão da mudança do corpo, e aí entra numa rivalidade com a filha, entra numa posição muito complicada com os filhos, de dominação e tudo. Isso está falando, às vezes, de uma dificuldade de encarar esse tempo, de viver alguns lutos, que é isso, né? Sim. A gente pode até dizer, assim, de algumas figuras típicas. Então, quando a gente pensa naquela figura típica da sogra, que é um clássico, que é demonizada. Não sei se eu posso dizer isso aqui. Você não, tá, sogrinha? Você não. De mulheres que são mães e que não suportam ver a autonomia construída dos filhos e fica ali fica em cima e não deixa voar, né? Porque quer ainda se sustentar, para voltar para associando, as duas perguntas, assim, quer se sustentar no lugar de sempre. E às vezes a gente tem que deixar aí mesmo. A gente vai perdendo o poder materno nesse sentido de uma primeira maternagem, aprende a ser mãe de um outro jeito, porque ser mãe de adolescente, ser mãe de jovem, ser mãe de adulto é diferente. Sim. Né? Essas figuras também dos contos de fadas, das madrastas malvadas, das malévolas. Então, isso ronda um certo imaginário, que eu acho que é isso que você está dizendo, mas que também pode dar passagem para essas leituras, onde esse processo de elaboração dessa fase da vida pode estar muito difícil para essas mulheres. Isso né? Às vezes a rivalidade não acontece com as filhas. Às vezes são com as norinhas. Então, ou no trabalho, com as mulheres que estão também chegando. Exato. Estava vendo justamente uns vídeos na internet falando sobre isso, que como que essas mulheres mais maduras são figuras de referência para as mulheres mais jovens. E aí, quando você entra no mercado de trabalho, você vê aquelas figuras que você passa a admirar, que você passa a se referenciar, em vez delas acolherem, né, essas meninas mais novas que estão chegando para iniciar ali alguma carreira, elas caem no lugar da rivalização. E como que isso pode ser danoso para ambos os lados, né? Porque elas se sentem ameaçadas. Sim. Se a juventude é algo muito ameaçador para uma mulher, é porque ela ainda está muito agarrada a esse valor que a sociedade dá, mas que ela também dá à juventude. Então, ela se sente ameaçada. Sim. Quando você pode se valer e se sustentar já em outros lugares. Né? Mas é difícil, porque é um processo de luto com você mesma e um processo que envolve também o mundo que a gente vive. Que tem, e eu acho que no Brasil a gente tem essa coisa muito de uma valorização. A gente que mora numa cidade de praia, gente, isso para mim fica muito questão claro. Do corpo, né? Isabela, porque eu vejo as mulheres aqui em Vitória e vejo as mulheres em São Paulo, porque eu fico literalmente metade lá, metade cá. Como que aqui a gente quase que se vê muito mais obrigada a cuidar do corpo, a não estar com aquela cor de palmito enlatado, desbotado. O corpo é mais exposto nas cidades litorâneas. Então, eu vou ampliar isso para o Brasil. Perfeito. Que é um país jovem. Se a gente viaja um pouquinho, a gente vê o quanto que o nosso país ainda é muito jovem. Essa pirâmide está se invertendo, a gente sabe disso. Mas é um país ainda muito jovem, que cultua muito a beleza. Né? Então, você encontra também no social dificuldades para subjetivar esse momento da vida. Muito. Né? Até porque um corpo
desejável, sensual, assim, né? A primeira ideia que a gente tem, assim, o imaginário está muito composto por um corpo jovem, assim, né? De uma mulher jovem. Então, é meio um caminho, às vezes, que pode parecer meio sem saída mesmo. O que faço com esse corpo agora? Pode parecer. É interessante isso. Porque a gente pode se calar diante disso, não fazer um luto necessário nessa etapa de vida, não ressignificar. Eu até dei esse nome para o meu projeto, né, que é ressignificando essa nova fase da vida das mulheres. Sim. E, assim... se a gente for parar para pensar, imaginariamente seria esse corpo jovem, muitas vezes magro, né, que é esse corpo sedutor. Mas se a gente vai aprofundando um pouquinho mais, a gente vê que o nosso borogodó, o borogodó feminino, eu vou dizer assim, ele não está necessariamente num corpo padrão. Sim. E uma coisa que me chamou a atenção, que foi uma informação que partiu do ginecologista. As mulheres que normalmente se incomodam com a questão da queda dos hormônios e os efeitos que isso traz no corpo, geralmente são as mulheres que estão mais interessadas em se manter ativa nesse campo, de querer fazer alguma coisa, porque algumas elas sucumbem. Não tem parceiro, o casamento já está não sei o quê. E é isso que eu chamo de pendurar a chuteira, assim, já vou ficar assim mesmo. Assim, uma resignação que não é compatível com o momento psíquico. Se a gente tem um aporte maior de energia psíquica nesse momento, o que faz com que algumas mulheres abram mão disso? Né? Abram mão de lutar pelo seu espaço, pelo respeito à sua nova fase da vida, pela diferença. E isso no campo do masculino e do feminino, eu sempre digo assim, a igualdade ela não é muito inteligente, porque ela ainda parte, no meu entender, de uma rivalidade histérica das mulheres com os homens. Eu acho que os homens têm muito a aprender, eles estão sendo sacudidos de 2 décadas para cá ainda mais, e eu acho que eles estão tentando, né, os homens mais interessantes que eu tenho visto, eles estão tentando, assim, se reposicionarem nesse novo cenário, né, com as mulheres lutando por voz, por lugar de fala, por visibilidade. Mas, assim, eu acho que o nosso lugar feminino é um lugar de diferença. Sim. E diferença não quer dizer inferioridade de forma nenhuma. Mas, às vezes, se a gente fica numa loucura por igualdade, sabe, pau a pau, é pau a pau. Né? É uma disputa fálica. Mas o que é, assim, mais do campo do feminino, mais específico das mulheres, e que são, assim, pontos importantes para que elas lutem para ter uma visibilidade com as diferenças que isso traz, e que essas diferenças sejam valorizadas, respeitadas, ou seja, levadas em conta. Né? Então, esse ponto eu acho que é importante, assim, que as mulheres possam lutar pelos seus lugares de diferença. Lutar e criar novos lugares. Também. Porque se alguém sucumbe nessa fase, Aline, eu acho que é justo disso que a gente está falando. Já que não posso competir nesses termos, me sinto ameaçada, eu me retiro. Ou entro numa lógica mais fálica, competitiva. Assim, exatamente, né? Para caber. Mas eu acho que isso é muito interessante, assim, poder criar caminhos a partir dessa diferença, assim, a partir desse lugar do feminino. Eu acho que isso é muito importante ouvir, que é possível, né? Em todas essas fases é possível isso. Sim. Eu tive Foi uma coisa bem curiosa, assim, na minha vida pessoal. Eu tô lendo uma autora meio que sem parar, assim, tô meio obcecada por ela. E a Annie Ernaux, acho que fala assim o sobrenome dela. E ela tem uma sequência de livros, são meio autobiográficos, né? Alguns falam autoficção, mas ela não concorda muito com isso. E ela vai contando histórias com uma análise muito interessante da vida dela, vários relatos, assim, às vezes da juventude, né? Ela fala que escreve desde os 20 anos. Só que, enquanto eu estava lendo, e eu comecei a ler meio aleatoriamente, e achei assim, deve ser uma dessas autoras mais,
novas, assim, né? Contando um relato de quando ela era mais nova e tudo. E aí eu terminei o livro e me dei de cara com uma mulher madura, uma idosa, praticamente, assim. A foto dela. Eu achei interessantíssimo esse choque que eu tive, assim, de ler uma história da juventude dela, riquíssima em detalhes, viva, de uma mulher presente e em algumas leituras super sensual, super sexualmente ativa, de um psiquismo assim super em atividade, e me deparar no fim da página com uma mulher madura, assim, uma idosa. Eu acho que eu tive esse choque de caramba, mas ao mesmo tempo como uma mulher mais jovem, assim, né, desse lugar que eu tô, de uma coisa assim, meio de uma admiração, uma coisa tipo, meu Deus, a gente também... Quase de uma esperança, né? É isso, exatamente. Eu fiquei meio tomada de uma... E isso me deixou muito tomada por essa leitura, porque eu vi, assim, esperança, saídas, né? E olha que bonito, você se surpreendeu, porque o eu lírico, vamos dizer assim, contido ali, a personagem daquele livro... Você rapidamente deve ter se identificado como alguém da sua faixa etária, com as questões típicas, assim. E você se surpreende ao ver que quem escreve, a escritora, ela não estava exatamente naquela temporalidade. Sim. Mas ela escreve. E, através da escrita, ela constrói algo novo para ela também. E talvez só foi possível escrever naquele momento. Porque o texto também precisa de um momento de gestação, né? Assim, talvez se ela escrevesse enquanto ela estava passando, talvez a escrita tenha ficado impossível naquele momento, né? E eu acho que fica para mim a notícia, assim, de que naquela mulher, nessa idade que ela tá, acho que ela já tá na faixa dos seus 80 e poucos, existem todas essas outras mulheres. Isso eu acho que é de uma sagacidade enorme, Isabela. Existem muitas mulheres dentro de nós, dentro de cada uma de nós. Porque são muitas, e todos esses tempos, eles estão ali, eles estão marcados. Né? Ainda bem que não existe a mulher, né? E a gente pode se inventar, pode reinventar, pode construir. Mas é interessantíssimo isso, essa quebra de que não é só uma mulher buscando um período ali da juventude, é só ali que ela se identifica. Ela passa por todas essas etapas e ela tá lá naquela, vivendo, e ganhou um prêmio agora, numa fase... ganhou vários prêmios, inclusive. Então, assim, eu me senti muito tomada por essa vida, né? Assim, uma mudança completa, assim, ou até a continuidade de um projeto que já começou lá atrás, mas de um jeito super possível, mesmo agora, assim, né? Mesmo com os filhos, mesmo com todas as questões aí. E eu acho que, assim, esses caminhos de reinvenção, eles sempre são possíveis. Mas se a gente pega uma fase da vida onde essa energia ela ainda está ainda mais atuante, isso é ainda mais produtivo, sabe, Isabela? E a gente tem muitos exemplos de situações onde as mulheres vão... Aliás, gente, o século XXI é das mulheres. Assim, né? Eu acho isso. E nisso eu acho que o Lacan, ele é revolucionário, porque ele vai lá, faz uma releitura do Freud rigorosa, mas ele faz apostas interessantes, que você disse aí, ainda bem que não existe a mulher. Esse é um aforismo lacaniano, né? Sim. Existem mulheres no uma a uma, a uma, a uma. Isso é libertador. Sim. Né? Mas para muitas isso é extremamente angustiante e desesperador, para usar uma palavra que você usou muito hoje, que é a esperança, assim. Aonde que está? Quem é que vai me dar? Quem é que vai me dizer? Mas não tem visibilidade. É duro, mas é isso. E é libertador também, porque você pode fazer, né, o seu caminho. Sim. Teve uma cena essa semana, uma relação com minha avó. Vou contar um breve relato. Mas que eu fiquei muito tomada, porque minha avó já está com seus 80 e poucos, né? E ela me falou assim... Minha filha, e eu achei tão, assim, interessante ela direcionar isso para mim, assim, né? A neta mais velha, enfim. E ela fala, minha filha, só tem uma coisa que eu quero fazer antes de morrer. Vó, o quê? Ver Fátima. Em Portugal? Em Portugal, né? E na hora que ela fala, eu fiquei assim, ver Fátima? Eu falei, Fátima Bernardes, você quer ver o quê, vó? E não, foi para além, assim, ela não ver Fátima. E em Portugal, ver Fátima
olhar para aquilo tudo, sentir um arrepio. E ela descreveu a cena de um jeito tão vivo que, na hora eu fiquei meio assim, né, no lugar da neta, de ouvir a parte só posso morrer depois disso. Eu fiquei meio tomada, mas depois eu falei, olha que coisa interessante que essa mulher, né, tá falando para mim, assim, que tem alguma coisa aí ainda viva, né? Ela tem desejos ainda, ela tem interesse, ela quer sentir, ela tá super viva, né? Bora levar sua avó para Portugal. Pra Não, eu agora Fátima, virei uma missão de Fátima. E achei interessante, assim, porque é isso, né? É um período da vida, até depois desse climatério, eu tô falando de uma outra fase. Sim. Mas que os recursos também, né? Tem esse imaginário de que nessa fase já não... de fato, entregar chuteiras mesmo, né? Mas não, tem alguma coisa viva aí nessa mulher, de uma experiência nova, que não é pouca coisa para uma senhora de 80 e poucos anos entrar no avião, viajar e tá aí. Ela se vê totalmente desejo, né? capaz, Tá aí. assim. Achei isso interessantíssimo, assim. Fiquei muito pensativa sobre. Quero ler sobre você levando sua vovó em Fátima agora. Vai acontecer. Sim. Pessoal, estamos caminhando para o encerramento desse episódio. Sim. Rosânia, você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que, assim, o propósito maior do meu projeto Menopausa do Divã é poder trazer conteúdo e poder dizer, não só para as mulheres, porque eu acho que isso não interessa só às mulheres, mas dizer para as pessoas, né, que essa é uma fase importante do desenvolvimento da vida, que merece atenção, merece cuidado, merece visibilidade e que tem muita coisa para fazer, sabe? E que a gente pode contar com os profissionais, com os campos de saberes que estão à nossa disposição, para essa aposta que eu acho que é sempre uma aposta na vida, né? E no feminino, nesse poder do feminino, nessa magia do feminino, assim, que é isso que eu acho que é a nossa potência criativa diante da vida. Se tem uma coisa que eu acho que se aproxima muito da questão do feminino, da invenção, da reinvenção, do ressignificar, é essa potência de vida. Né? Podemos construir muitas coisas. Sim. Ainda bem, E agradecer né? Apesar vocês dos pelo calores, convite. né? Os calores viram fichinhas, assim, sabe? Existem muitos amores, em todos os sentidos da palavra amor, apesar dos calores. Que coisa boa. Então, muito obrigada por ter vindo, por ter topado. Foi ótimo. Eu agradeço o bate-papo Foi com vocês. ótimo. E é um bom encontro geracional. É verdade. É verdade. Um bom encontro geracional. E é legal porque eu acho que a gente ainda não... A gente só teve uma conversa com uma pessoa mais da nossa idade, né? É verdade. Geralmente, nossos entrevistados são pessoas mais velhas. Acho que você tá falando da gente, tá? Com certeza. Com A certeza. gente sempre você está falando da gente. Sempre. Direto, indiretamente. Impressionante. Impressionante. É ótimo. Eu que agradeço demais da conta. Obrigada, Talvez tenha meninas. a ver com a nossa palavra, desencontro. Né? A gente permitindo os encontros nisso, né? Isso é interessante. Com certeza. Apostando no desencontro, vai que a gente faz um encontro. Verdade. É a Que ideia. Pessoal, então, muito obrigada por terem assistido a mais um episódio. Curtam, comentem, compartilhem. Compartilhem. E em breve a gente vai chamar a Rosânia de novo. É mais tudo certo. certo. Sim, se ela topar, sim. Obrigada, Sim. obrigada. Até a lá. próxima. Tchau, tchau.